Olá, eu sou Pedro Santiago. É muito legal estar podendo participar do Nas Nuvens. Eu vim aqui falar sobre o trabalho que eu desenvolvi com a professora Luciane Cuervo, que se chama Redes Sociais e Novas Tecnologias Digitais, seus usos e funções no contexto das práticas musicais entre estudantes do ensino superior de música. Mas por que a gente resolveu estudar essas questões, essa temática? Elas têm alguma relevância? Tem alguma coisa que nos chamou a atenção? Bom, primeiramente, nos chamou a atenção a difusão das plataformas no Brasil. Tanto as redes sociais quanto as novas tecnologias digitais já eram amplamente utilizadas em um contexto pré-pandemia. Kemp, em 2020, já mostrava que o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e outras diversas plataformas eram bastante difundidas. Com a chegada da pandemia da Covid-19, que é uma doença com risco de contaminação bem alto, que demanda medidas de isolamento social, medidas de distanciamento social, uso de máscaras e o cancelamento de diversas atividades presenciais, a gente observou que a comunidade dos musicistas foi bastante impactada. Houve a suspensão de diversas atividades importantíssimas, como as aulas presenciais, os shows, os workshops, E surgiu, então, em terceiro lugar, com as novas tecnologias digitais, talvez uma possibilidade de se trabalhar com segurança, talvez com menos contaminação, fomentada pela comunicação remota que pode ser estabelecida por essas tecnologias. Então, no nosso trabalho, a gente buscou compreender como se dá o uso das redes sociais e das novas tecnologias digitais entre os estudantes da graduação em música da URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, durante a crise sanitária e social da pandemia. Esse seria, então, o nosso objetivo principal. Mas como é algo meio amplo, a gente poderia explorar mais especificamente que redes sociais e novas tecnologias digitais são utilizadas? Que recursos dessas plataformas são empregados? Que fatores que motivam os estudantes a buscar essas plataformas? Como que essa crise sanitária e social da pandemia afetou a utilização desses sítios? E como que afetou a comunidade que usa esses sítios? Assim, então, a gente tem os nossos objetivos específicos que a gente vai responder para compreender e melhor e poder, então, de maneira mais consubstanciada, responder ao nosso objetivo principal. Quanto à metodologia do nosso estudo, a gente estruturou ele, primeiramente, uma revisão da literatura, em uma consulta a instrumentos de questionários prévios, sobre a mesma temática, que pudessem talvez servir de inspiração, e posteriormente a gente fez a elaboração de um questionário próprio e aplicamos ele, para que, coletando os dados, a gente pudesse então analisá-los. O delineamento desse estudo, segundo o Gil, ele seria uma pesquisa exploratória que se assemelha a um levantamento, mas não é um levantamento. A gente não calcula erro alfa, não calcula erro beta, não dá nenhum tratamento estatístico buscando generalização de resultados. A gente está só conhecendo como é que são as coisas. Nosso questionário, então, ele tem um termo de consentimento livre esclarecido, ele tem algumas perguntas que contextualizadas em um momento pré-pandemia e também em um momento pós-pandemia, porque como a gente não pode aplicar esse questionário antes da pandemia e depois, para comparar os resultados, ver se ela modificaria algumas questões, a gente tenta criar esses dois contextos, cujo marco temporal é março de 2020. E ele é um questionário segmentado. As perguntas semelhantes, com tópicos sobre os mesmos tópicos, elas tendem a ser agrupadas, elas foram agrupadas, para facilitar, então, a leitura e o preenchimento. Ele é um questionário online pela plataforma do Google Forms, que é bastante consolidada, e a gente fez a coleta de dados em bola de neve, ou seja, a gente criou um link de acesso para ele,
que a gente divulgou amplamente por grupos de WhatsApp, páginas do Facebook e uma lista de e-mails dos alunos da música. E a gente deixou o acesso livre para que quem recebesse o convite pudesse repassar para outros estudantes, ampliando assim o acesso, fazendo com que algum estudante que não tivesse recebido o convite, aí sim pudesse participar. Os nossos critérios de inclusão foram ter 18 anos ou mais, ter feito a primeira matrícula no curso de graduação em música no ano de 2013 ou posteriormente, e estar matriculado e cursando música durante o período da aplicação do questionário. Quanto aos conceitos que a gente se baseou, tem dois que são fundamentais, que são os de novas tecnologias digitais de Cuervo e o conceito de redes sociais de Boyd e Ellison. Segundo Cuervo, então, novas tecnologias digitais são um conjunto de mecanismos atrelados ao computador, à informática e à educação online, em um contexto de multimídia e da realidade virtual, mas que não se limita a isso. E segundo Boyd e Ellison, redes sociais são serviços realizados através da internet que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema limitado de opções, articular uma lista de outros usuários com os quais eles se conectam e ver e explorar as listas de contatos deles, bem como as de outras pessoas dentro do sistema. O nome desses contatos pode variar, pode ser contatos, pode ser amigos ou seguidores, mas eles estão sempre presentes. Então, quando a gente pega as novas tecnologias digitais, a gente vê as redes sociais de Boyd e Ellison, mas a gente também vê outros dispositivos que são bastante difundidos e importantes, como os aplicativos de webconferência e os aplicativos de mensagem de texto. Além disso, nas redes sociais mesmo, quando a gente atenta ao conceito de Boyd e Ellison, a gente vê também que, além daquelas que vêm primeiramente à cabeça, quando a gente pensa em redes sociais, tem outras plataformas que também se enquadram nesse conceito, inclusive plataformas de financiamento coletivo e plataformas de compartilhamento audiovisual, que são bastante importantes no contexto da música. Então, o que a gente descobriu? A gente aplicou o questionário e a gente conseguiu uma amostra de 51 participantes. Desses 51 participantes, as plataformas que se mostraram mais utilizadas, então, foram o WhatsApp, que 100% dos participantes utilizaram, o YouTube, o Zoom, o Instagram, o Meet, Teams, Facebook, Spotify, diversas outras. Destaque, então, que o aplicativo de mensagem mais usado foi o WhatsApp, o aplicativo a rede social de compartilhamento audiovisual mais utilizada foi o YouTube, o aplicativo de webconferência mais utilizado foi o Zoom, e a rede social comum mais utilizada foi o Instagram. Nos chamou a atenção que as redes sociais de crowdfunding não figuraram entre as plataformas mais empregadas, o que acho que é uma pena, porque é uma boa possibilidade de fomento a projetos culturais e a atuação enquanto musicista. A que foi mais empregada pelos alunos foi o Apoia-se, que contou com 7 participantes dizendo que utilizavam ela. Quanto à importância, né, das plataformas, a gente viu que o Instagram, o YouTube, o Spotify, o WhatsApp, o Zoom, o Meet, o Teams, o Skype, foram todos citados com grande quantidade de avaliações que classificavam-nas como fundamental ou importante para a atuação enquanto musicista. Chamou a atenção que Apoia-se, Catarse, Benfeitoria e Vaquinha tiveram poucas respostas, né, poucos usuários que relataram utilizá-las, mas todos que classificaram a importância delas classificaram como fundamental ou importante. Quanto aos recursos empregados, cada plataforma, cada tipo de plataforma tem recursos muito diversos, né?
As plataformas de webconferência têm interações síncronas, que podem ser individuais ou em grupo, por chamada com vídeo ou com voz. Os aplicativos de mensagem de texto têm elaboração de mensagens de texto, de mensagens com mídias, de arquivos diversos, elaboração de lista de contatos, e as redes sociais têm aquela elaboração de perfil público ou semipúblico, articulação de listas de contatos. Se for de crowdfunding, ela pode contar com ferramentas para elaboração de um projeto profissional, pode contar com a possibilidade de apoiar outros projetos. Se for de compartilhamento de material audiovisual, ela conta com a possibilidade de upload, download, streaming, de criação de playlists. Então, os recursos são muito diversos de acordo com cada tipo de plataforma. As motivações ao uso que apareceram como principais, né, foram divulgar o trabalho, se comunicar com o próprio público, trabalhar de maneira remota, performar aulas individuais, síncronas, disponibilizar material para consumo assíncrono, compartilhar fragmentos do dia a dia e conteúdo informativo como agendas, datas de shows. Quanto aos impactos da pandemia, chamou a atenção que 26, uma quantidade bastante significativa, relatou ter um impacto moderado em relação à pandemia. E quanto ao uso das novas tecnologias digitais, a gente conseguiu observar que os estudantes relataram, né, naqueles cenários que a gente comentou, hipoteticamente, no cenário futuro, né, que antes da quarentena, as redes sociais, as notas que eles atribuíram à importância das redes sociais, tinham uma média de 2,43. Desde a quarentena, chegou a uma média de 2,88. E nesse cenário hipotético de futuro, chegou a uma média de 2,98, mostrando que eles percebem que a importância das redes sociais tende a aumentar. E a frequência de uso dessas plataformas também aumentou desde quando a gente compara o período anterior à quarentena e posterior a ela. Então a gente conclui que essas redes, WhatsApp, YouTube, Zoom, Instagram, Meet, Teams, são amplamente utilizadas e também bastante importantes, né? Apoia-se, Benfeitoria, Catarse, Vaquinha não se mostraram amplamente utilizadas, mas foram classificadas como muito importantes. Essas redes têm seus próprios recursos, que são aqueles explanados previamente, que são empregados pelos usuários, que utilizam buscando divulgar o seu trabalho, se comunicar com o seu público, trabalhar de forma remota, obter retorno financeiro, elaborar projeto de crowdfunding e outros alvos, outras atividades. E a gente observa também que os alunos que responderam ao questionário relataram um aumento da frequência de uso e observaram um aumento da importância também quando é comparado o contexto pré-pandemia e pós-pandemia. E é isso. Obrigado. Ficou um pouco corrido por causa do tempo, a gente tem só 15 minutinhos para falar, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um bom resumo do que seria o nosso trabalho e convido todos também para ler o nosso trabalho por escrito, que também vai ser enviado e vai estar integrando nas nuvens. Obrigado.